Hélio Santos. Muito bem, são 7 horas mais 13 minutos em Itabaiana, 7 da manhã, 13 minutos na cidade serrana. O tema mudança do nome do estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, para Estádio Estadual José Queiroz da Costa, uma proposta do deputado estadual Marcos Oliveira, e ontem nós conversamos com o deputado estadual Luciano Bispo, que diz não concordar, e na linha com a gente nesse instante está o ex-deputado Mendonça Prado. A informação é que o Mendonça Prado também não concorda, obviamente, com essa mudança. Mendonça, inclusive, chegou a dizer, olha, não se pode homenagear uma pessoa, tirando o nome de outra. Existem diversas maneiras de se homenagear. Para falar sobre esse assunto, na linha com a gente, o ex-deputado Mendonça Prado, entrevista no Jornal da Manhã. Entrevista. Mendonça Prado, satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia para você. Bom dia, Hélio Santos. Bom dia, ouvintes dessa conceituada emissora. É uma satisfação muito grande poder participar do programa e eu estou à disposição. Essa é a pauta aí, que foi colocada, Mendonça, pelo deputado Marcos Oliveira, de mudança do nome do Etelvino Mendonça, ou Etelvino que vem a ser seu avô, Seu avô. Sim. Para o estádio estadual José Queiroz da Costa, e ontem eu acompanhava uma fala sua, você disse que não podemos homenagear uma pessoa tirando o nome de outra. Gostaria que você ficasse à vontade, para trazer a sua linha de raciocínio sobre essa proposta do deputado Marcos Oliveira. Exatamente. Veja, em primeiro lugar eu quero dizer que respeito a opinião e a iniciativa do parlamentar. Entretanto, para homenagear alguém em um bem público, é necessário que você faça uma avaliação de toda uma história de vida, daquilo que representou a pessoa homenageada para aquele lugar, para aquele município, para aquele estado, para aquele país. Os dois, tanto Etelvino Mendonça quanto José Queiroz da Costa, são merecedores de homenagens, são merecedores de todas as honrarias. José Queiroz é um grande nome da cidade de Itabaiana, pelo que foi como político, empresário e desportista especialmente. Do mesmo modo, Etelvino Mendonça. Entretanto, essa comparação neste momento, eu diria que é um pouco até injusta, porque os mais jovens, os adolescentes, não conhecem tanto o Etelvino Mendonça quanto conhecem José Queiroz da Costa, porque José Queiroz faleceu praticamente ontem, Etelvino Mendonça há praticamente 5 décadas. Mas quem foi Etelvino Mendonça? Etelvino Mendonça foi um comerciante, tabelião do cartório de Itabaiana, pecuarista, agricultor, foi vereador eleito pelo povo, prefeito municipal, fez muito por essa cidade, um nome conceituado, um nome que sempre orgulhou os seus concidadãos, os seus conterrâneos. Como desportista, que é a característica principal de ambos para receber essa homenagem, o Etelvino Mendonça é do tempo em que o Itabaiana ainda não era sequer a Associação Olímpica de Itabaiana. Naquele primeiro momento, se chamava Botafogo, o time que hoje é a Associação Olímpica de Itabaiana. Depois passou a ser Itabaiana Esporte Clube e, posteriormente, a Associação Olímpica de Itabaiana. Etelvino Mendonça doou do seu patrimônio o primeiro campo de futebol do time que hoje é essa grande e extraordinária equipe, a Associação Olímpica de Itabaiana. Uma coisa simples, mas que marca a história, a trajetória dele como desportista, é que a primeira bola de couro, vinda da Inglaterra para um time do nosso estado, foi doada por Etelvino Mendonça, uma coisa que aparentemente é simples, mas é simbólica. Etelvino Mendonça ajudava aquele time no seu nascedouro financeiramente, no seu princípio, no seu começo. Então tudo tem uma história, tudo tem uma trajetória e as pessoas têm a sua relevância, a sua importância na sua época, no seu período, na sua fase. Então eu vejo isso como uma iniciativa
que não foi elaborada analisando os fatos, observando a trajetória, verificando realmente a biografia das pessoas. Ninguém está aqui dizendo que não se deve homenagear José Queiroz da Costa. Muito pelo contrário. José Queiroz da Costa merece muitas homenagens. José Queiroz da Costa foi imprescindível, importante para grandes vitórias, para grandes conquistas do Itabaiana no período dele, na fase dele, na geração que ele viveu. Então, ambos merecem. Nós não podemos agora pretender homenagear um, deslustrando a história do outro. Nós não podemos agora elevar o nome de alguém destruindo, suprimindo a homenagem que foi feita ao outro. Isso é uma injustiça que não cabe para esta hora, para este momento. Inclusive, vejo até o momento do debate equivocado, porque você pega e cria uma situação em que você tem, queira ou não, duas famílias que são amigas. Eu, pessoalmente, sou amicíssimo dos filhos de José Queiroz da Costa, são destinatários da minha admiração, do meu respeito, de toda a minha consideração, e surge uma proposta dessa natureza que cria, queira ou não, um incômodo, uma insatisfação para uns, né? uma expectativa para outros, queira ou não, cria uma situação que não é das melhores. Eu acho que é um grande erro, acho que é uma falha. Acredito que o deputado não fez por mal, ele quis até realmente render homenagem a quem realmente merece, só que ao render homenagem a um, ele está, vamos dizer assim, criando um desgaste, está tratando de uma forma errada a memória do outro, está inclusive causando uma insatisfação a uma família itabaianense numerosa que todos conhecem, né? Etelvino Mendonça, pai de Fernando Mendonça, do cartório aí de Itabaiana, pai do padre Mendonça, que foi o primeiro padre formado em Roma. Foi um orgulho. Itabaiana parou para receber o padre Mendonça quando ele chegou de Roma. Então, uma família que também tem uma história nessa cidade, uma história bonita, tanto quanto a família de José Queiroz da Costa. Então, eu acho que está havendo algum equívoco, houve uma precipitação, houve uma falta de sensibilidade no sentido de que, ao apresentar uma proposta, é necessário que, antecipadamente, você verifique quais são as consequências, verificar se esse projeto não vai trazer nenhum prejuízo do ponto de vista de incomodar as pessoas, de destratar as pessoas, de desonrar, desmerecer. Ou seja, são palavras que cabem nesta hora quando você, vamos dizer assim, presta uma homenagem a um, retirando o nome do outro. Um gravíssimo erro. Eu espero que o deputado seja sensível, retire esse projeto. Tenho dito, ele está com a faca e o queijo nas mãos, porque ele é deputado estadual, ele vota um orçamento e ele tem um prefeito ali. 7h22, 7 horas mais 22 minutos. Uma merecida homenagem ao José Queiroz da Costa. Muito bem, são 7h22, eu estou conversando com Mendonça Prado. Nós estamos falando sobre o tema mudança do nome Etelvino Mendonça. Mendonça, veja, ontem eu fazia um comentário sobre o assunto e assim que eu concluí o programa, uma pessoa amiga nossa conversou com a gente e me chamou a atenção do seguinte: veja, essa ideia que agora se prega aqui em Itabaiana, tudo é mudança, o objetivo da mudança, ou melhor, o objetivo de se colocar o nome de pessoas em prédios públicos, nessas situações, é homenagear e eternizar. A gente vê essa situação agora do Etelvino Mendonça, né, que se muda, tenta se mudar para Zé Queiroz. Daqui a pouco passa o tempo, uma outra personalidade se vai e aí tenta se mudar, muda de novo, né? E aí não se eterniza. A pessoa chamava a atenção, é bom ter cuidado com essa coisa de muita mudança, porque o objetivo é eternizar o cidadão, aquele que fez algo. O que é que você pensa sobre isso, Mendonça?
Veja, essa sua tese está corretíssima. Nós não podemos, por exemplo, veja, nós temos hoje o presidente Lula, vamos citar como exemplo. Se Deus o livre guarde, Lula venha a falecer, nós não podemos pegar as realizações, as obras que homenageiam Juscelino Kubitschek, que homenageiam Getúlio Vargas, e agora mudar para o nome de Lula, porque para muitos ele tem uma representatividade. Então seria um equívoco. A ideia é exatamente essa, é você deixar aquela pessoa sendo sempre lembrada, rememorada por todos, em razão dos seus feitos naquele lugar, naquela cidade, a importância que ele teve para uma sociedade. E, neste caso específico, ambos tiveram grande importância para o desporto, para a Associação Olímpica de Itabaiana. Só que o trabalho realizado, as atividades desenvolvidas, o esforço feito por Etelvino Mendonça precede o esforço, o trabalho, as ações desenvolvidas por José Queiroz da Costa. Etelvino veio primeiro e fez. José Queiroz da Costa fez, mas ele veio posteriormente. Ambos merecem. Agora é buscar um outro espaço público, um outro bem público, para que seja destino dessa homenagem ao José Queiroz da Costa, que é também merecida, né? Mas nós não podemos apagar a história do outro, nós não podemos, como disse inicialmente, suprimir a história do outro. Esse é um gravíssimo erro. Eu não sei até se isso é possível, né? Se a legislação estadual, vou até fazer uma análise, porque foi pego de surpresa, que não se pode estar mudando. Teve determinados instantes que isso ocorreu, porque pessoas vivas estavam sendo homenageadas. Então veio uma lei, uma regra jurídica que impediu para pessoas vivas. Mas no caso de Etelvino Mendonça, não. É uma pessoa já falecida, é uma pessoa que tem um histórico, é uma pessoa que tem uma trajetória, que honrou a cidade. Não foi um homem que desonrou a cidade, não foi um homem que cometeu alguma atitude que posteriormente se descobriu que ele não merecia essa homenagem, talvez por isso pudesse se criar um debate sobre uma situação dessa natureza. Muito pelo contrário, né? Etelvino Mendonça é sempre rememorado, sempre lembrado, todas as vezes que estou dialogando com os itabaianenses, meus conterrâneos, com as pessoas com as quais converso sobre diversos assuntos, sempre o nome de seu Etelvino, como as pessoas chamavam, é sempre mencionado com muita honra, com muito bem-querer, com muito afeto. Eu não vejo nenhuma razão para se criar esta celeuma, este debate, creio eu, desnecessário nesta hora. Eu acho, repito, deve-se buscar um outro espaço, um outro bem público, ou se comprometer com uma edificação nova, com uma construção que está por vir, alguma coisa dessa natureza. E vou contar um detalhe aqui que pouca gente sabe. Além de colaborador, além de patrocinador, além de alguém que contribuiu sobremaneira para o Itabaiana num momento muito mais difícil, que foi quando o Itabaiana estava iniciando, o Etelvino Mendonça vestiu a camisa do Botafogo, jogou no Botafogo, né, por um período curto, foi atleta do Botafogo e depois um dos patrocinadores da equipe, e depois seguiu para o Itabaiana Esporte Clube e posteriormente a Associação Olímpica de Itabaiana. Então eu acho que é uma homenagem mais do que merecida a Etelvino Mendonça. É claro, tem tanto tempo, tem um tempo longo, né? As pessoas da nossa geração, poucos ouvem falar sobre isso, mas os mais velhos certamente relembram, né, dessa situação e dessa ligação, dessa vinculação de Etelvino Mendonça a essa equipe que deu tanto orgulho e que tem no momento presente também dado tanto orgulho à nossa gente itabaianense. Portanto, essa é a minha opinião, respeito,
Mas nós não vamos ficar quietos, né? Vamos procurar os deputados, vamos conversar com os parlamentares e mostrar porque isso é injusto, extemporâneo, não se pode agir dessa forma, em algo dessa natureza, né? Muito bem, 7h28, eu converso com Mendonça Prado e aproveitando essa sua fala de sugestões, ontem eu conversei com o deputado Luciano, ele sugeriu, ele disse que é contrário também à mudança do nome do estádio Etelvino Mendonça e sugeriu, já que vai haver a duplicação da BR-235 para a rodovia, na verdade, José Queiroz da Costa, é a opinião de Luciano Bispo. Também conversei com o vereador recém-eleito, Edivaldo da Big Estampa, ele sugeriu uma estátua, um busto, até mesmo no próprio estádio Mendonção. O Mendonça Prado concorda com essas ideias? Teria uma ideia diferente, Mendonça? Concordo plenamente. Eu acho que José Queiroz da Costa, pessoa com a qual eu tive o privilégio de dialogar por diversas vezes, porque era meu amigo pessoal, tenho por ele uma grande admiração e respeito, porque ele honrou a nossa gente, o povo sergipano, foi um constituinte exemplar, um empresário dedicadíssimo, um homem probo, honesto, decente. Zé Queiroz da Costa só tem qualidades positivas, né? Só tem boas referências sobre ele. Ele merece, sim. Foi um homem que teve um trabalho exemplar, não apenas na área esportiva, mas na comunicação, né? Todos nós sabemos, a rádio dele foi a primeira emissora a levar a voz dos itabaianenses para o sertão sergipano, para outros estados. Então ele tem sim uma trajetória marcante, ele fez muito por essa cidade. Ele foi um itabaianense que se destacou não apenas no cenário estadual, ao receber uma nota máxima como constituinte, ele se destacou no cenário nacional. Ele merece todas as homenagens. A BR-235, todos comentam, eu não estou no dia a dia na atividade política, não estou no dia a dia da administração pública, mas a perspectiva é de que no futuro seja uma rodovia duplicada, uma rodovia de grande dimensão, uma rodovia que tem uma extensão importante que liga o nosso estado a outros estados, o estado da Bahia, e que posteriormente poderá ser um dos principais corredores da escoação de alimentos para ser embarcado no porto para o estrangeiro, não é? No porto de Sergipe. Então, essa rodovia ela tem uma importância para a economia sergipana, uma importância para o nosso território, para o povo, para os nossos coestaduanos. Seria, sem sombra de dúvidas, uma super homenagem merecida, talvez até numa dimensão maior, porque a rodovia, lógico, é sempre mencionada, falada por todos, mas aí cabe aos políticos da cidade, do município e aqueles que exercem cargos eletivos no Estado, que são os responsáveis por essas designações, por essas homenagens, eles agora devem discutir e tratar desse tema. Mas, repito, todos nós defendemos uma grande homenagem, uma bela homenagem, uma justa homenagem a José Queiroz da Costa. Nós não somos contra, muito pelo contrário, ele é merecedor de todas as homenagens. Eu só deixo bem claro e destaco que José Queiroz da Costa e Etelvino Mendonça, ambos são merecedores das homenagens e cada um viveu o seu tempo, e cada um construiu a sua trajetória, a sua história. É isso que precisa ser observado, né? Os políticos de hoje, que realizam as suas atividades, eles vão construindo a sua história, mas eles não apagam a história daqueles que fizeram no passado, daqueles que fizeram no início dos tempos. E isso precisa ficar registrado. José Queiroz vai ficar, e por muito tempo, e quero lhe dizer, pelo que ele fez, ele vai ficar registrado em vários bens públicos, não é em um, em vários, ele será lembrado sempre. Mas não precisa apagar a história de ninguém. Nós temos não apenas Etelvino Mendonça, temos outros nomes ilustres que estão aí nas avenidas, nas praças públicas, nos estabelecimentos de ensino, em vários bens municipais e estaduais situados na cidade de Itabaiana. Não se pode agora sair apagando o nome
das pessoas que tanto fizeram. E elas estão aí com esses nomes registrados, certificados, marcados, para que a memória das pessoas sejam sempre avivadas, para que estes nomes não sejam esquecidos. Esse é o objetivo, como você bem mencionou. Se aquele nome não estiver em algum lugar, as pessoas esquecem e os feitos também são esquecidos. O objetivo é mantê-los vivos, presentes na memória dos sucessores daquelas gerações que seguem posteriormente, até para que esses nomes eles incentivem, estimulem a outros a cumprirem o mesmo papel, só que numa era diferente, contemporânea, moderna. É isso que representa, é isso que significa uma homenagem quando se denomina um bem público com o nome de uma determinada pessoa. Então eu espero que as pessoas reflitam, que os parlamentares analisem essa questão com respeito, com carinho, com amor e principalmente valorizando tudo que foi feito por cada cidadão homenageado. Muito bem, 7h34. Antes da nossa despedida, Mendonça Prado, obviamente eu vou fugir um pouco à pauta, né? Se for possível, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui no nosso programa com a bagagem, né, que você tem, a experiência que você tem